Estados Unidos deixam aviso a Israel e ameaçam cortar parte da assistência militar se o país não aumentar o acesso à ajuda humanitária em Gaza. Ataques russos à Ucrânia continuam. Pelo menos 5 pessoas morreram nas últimas horas no território ucraniano. Espanha quer abrir centro de acolhimento de migrantes em aeroporto desativado. O presidente da Câmara da cidade visada reprova a ideia. Os Estados Unidos ameaçaram cortar parte da assistência militar a Israel se o país não aumentar o acesso à ajuda humanitária em Gaza no prazo de 30 dias. Na carta, assinada pelo secretário de Estado e pelo secretário da Defesa dos Estados Unidos, a administração Biden afirmou estar profundamente preocupada com a deterioração da situação humanitária na região. De acordo com a carta, Israel negou ou impediu a entrada de quase 90% da ajuda humanitária transportada para Gaza no mês passado. No documento é afirmado também que as ordens de evacuação forçaram quase 2 milhões de pessoas a entrar numa faixa estreita onde correm um elevado risco de contágio letal. As críticas a Israel tornaram-se mais generalizadas na política mundial à medida que a guerra entre Israel e o Hamas se arrasta, principalmente depois da invasão terrestre do Líbano. O líder interino do Hezbollah diz que o grupo está concentrado em ferir Israel e expulsá-lo do país. Os ataques russos no sul da Ucrânia nos últimos dias mataram pelo menos 5 civis e feriram dezenas de outros. Uma mulher morreu e 23 pessoas ficaram feridas depois de as tropas russas terem lançado foguetes contra a cidade ucraniana de Mykolaiv na terça-feira. Um grande incêndio deflagrou num mercado na sequência do forte bombardeamento, com danos numa instalação industrial, em estabelecimentos comerciais e de hotelaria e num edifício residencial. Mais a sul, os ataques russos a 22 povoações de Kherson provocaram pelo menos 4 vítimas mortais, segundo confirmou o governador da região. As forças russas terão atingido tropas e instalações ucranianas em 129 áreas em 24 horas numa operação militar especial, resultando na morte de cerca de 500 soldados ucranianos, segundo informou a agência noticiosa TASS, que cita números do governo russo. O governo espanhol está a considerar a possibilidade de criar um centro de acolhimento de emergência para migrantes num aeroporto desativado a sul de Madrid. A proposta não foi bem recebida pelo presidente da Câmara da cidade visada, que condenou a ideia. De un centro que es un auténtico campo de concentración para migrantes, en lugar que no reúne las mínimas condiciones humanitarias para atender a esas personas. Dados da Agência da ONU para os Refugiados mostram que cerca de 43 mil migrantes chegaram a Espanha no último ano por via marítima. Desde el Gobierno de España se estudia cientos de emplazamientos, como ha pasado ahora con el aeropuerto de Ciudad Real. Por cierto, quiero recordar que es un aeropuerto 100% privado. O anúncio coincide com a abertura do controverso Centro de Processamento de Migrantes na Albânia, que irá receber a primeira ronda de migrantes resgatados no mar por navios italianos. Ursula von der Leyen apoiou os chamados centros de regresso fora da União Europeia para os requerentes de asilo rejeitados. A presidente da Comissão Europeia enviou uma carta de 7 páginas aos dirigentes do bloco comunitário com várias propostas para reduzir o número de pedidos de asilo. The letter is very clear on what are considered the priority areas for action, but now, of course, it is for the leaders to discuss the way forward based on the letter that the President has sent. Na carta, von der Leyen acrescenta que a União Europeia poderá retirar lições do criticado protocolo entre Itália e a Albânia que deslocaliza os procedimentos de asilo. Von der Leyen descreveu anteriormente o protocolo como um pensamento fora do comum, mas as organizações humanitárias receiam que este possa criar um precedente perigoso. L'Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del protocollo Italia-Albania per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. È una strada nuova, coraggiosa, inedita, ma che rispecchia perfettamente lo spirito europeo.
No documento, von der Leyen defende ainda a designação de países terceiros seguros a nível da União Europeia para acelerar as deportações e evitar divergências entre os Estados-membros. A carta surge antes da cimeira de 2 dias em Bruxelas, que deverá ser dominada pelo tema da migração. No início do mês, 17 países europeus pediram uma mudança de paradigma para poder deportar requerentes de asilo rejeitados. A União Europeia vai reforçar os seus limites de poluição atmosférica, aproximando-os do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Os ministros do Ambiente aprovaram os limites mais rigorosos no Conselho do Ambiente realizado no Luxemburgo. Mas alguns países manifestaram reservas quanto ao cumprimento dos prazos, que se estendem até 2030. Malta, por exemplo, afirma que lhe seria impossível cumprir o novo limite de dióxido de azoto. Entretanto, a Alemanha saudou uma cláusula que permite aos governos adiar o prazo até 2040. A Alemanha também pediu garantias à Comissão Europeia de que não será obrigada a restringir a circulação automóvel ou a encerrar instalações industriais. A União Europeia vai alargar as suas sanções a 7 pessoas e 7 entidades iranianas ligadas ao envio de mísseis para a Rússia. Entre eles estão várias companhias aéreas, o vice-ministro da Defesa do país e importantes membros da Guarda Revolucionária Iraniana, que serão proibidos de entrar nos países do bloco e cujos bens serão congelados. Esta foi uma das decisões tomadas pelo chefe da diplomacia da União Europeia, que reiterou as divergências de Bruxelas sobre o conflito no Médio Oriente. We should also be clear-eyed about what the Israeli leadership is doing and what looks like a full determination to pursue its military objectives at a high cost. Borrell anunciou também que pretende levar a revisão do acordo comercial do bloco com Israel à próxima reunião de ministros. A Espanha e a Irlanda pediram a suspensão do acordo há alguns meses, caso se comprove que o país está a violar os direitos humanos. No entanto, outros países da União Europeia não partilham a mesma opinião. Exemplo disso é a Chequia, que disse que não vai fechar a porta ao envio de armas para Israel. Os ataques israelitas continuam a atingir Gaza e o Líbano, o que obrigou milhares de pessoas a deixarem as suas casas para trás. Uma nave espacial da NASA descolou na segunda-feira numa missão para explorar a lua Europa de Júpiter e revelar se o seu vasto oceano escondido pode conter as chaves para a vida. A Europa Clipper demorará 5 anos e meio a chegar a Júpiter. Os cientistas têm quase a certeza de que existe um oceano profundo e global sob a crosta gelada de Europa, e onde há água pode haver vida, o que faz da Lua de Júpiter um dos locais mais promissores para a procurar. A Europa Clipper não vai procurar vida, uma vez que não tem detectores para tal. Em vez disso, a nave espacial vai concentrar-se nos ingredientes necessários para sustentar a vida, procurando compostos orgânicos e outros indícios à medida que perscruta o gelo em busca de condições adequadas. Se as condições forem favoráveis à vida em Europa, abre-se a possibilidade de vida noutros mundos oceânicos do nosso sistema solar e mais além, segundo os cientistas. Com um oceano subterrâneo e geysers, a Lua de Saturno Encélado é outro candidato de topo. A Albânia iniciou esta terça-feira as negociações para aderir à União Europeia. O país balcânico tem estatuto de candidato desde 2014. Em julho de 2022, participou nas primeiras conversações de adesão. Mas agora abre a discussão sobre as reformas específicas que terá de fazer. Our aim to complete this process within this decade and be ready to knock at the door of the European Council as a member state. And this, of course, is very ambitious. It takes a very, very large volume of work. Bruxelas entende que a Albânia deve fazer melhorias em vários domínios. Corrupção, independência da comunicação social e do sistema judicial ou luta contra a criminalidade organizada. Mesmo assim, a primeira avaliação é positiva. And the merits are here. Obviously, if you look at the achievements of Albania in the recent years, be it economy, be it politics, be it social issues, it is obvious
that the merits are there. A rapidez do processo depende dos progressos demonstrados. Montenegro abriu as negociações em 2012 e ainda não as fechou. O último país a entrar na União Europeia foi a Croácia em 2013. As negociações da Albânia para aderir à União Europeia já começaram e mais de 90% dos cidadãos albaneses apoiam a candidatura de Tirana ao Bloco, de acordo com um inquérito realizado em 2023. A conferência de adesão, que acontece na terça-feira, é a segunda realizada entre a União Europeia e a Albânia desde que o país se tornou candidato em 2014. Bruxelas vai agora examinar os fundamentos da adesão e, em particular, a forma como o país se alinha com os direitos humanos, o Estado de Direito e o funcionamento das instituições democráticas. It is fully aligned with the EU on all sanctions, on all matters CFSP, on common foreign and security policy, which is very important. It has been a NATO member for the longest time among the Western Balkan countries, ever since 2009. Apesar dos pontos fortes da Albânia, o país terá de efetuar numerosas reformas para convencer os Estados-membros e adaptar a sua legislação às normas europeias. In the past, Albania has been commended for what it has been delivering on fight against corruption and organized crime. It still needs to do a lot more. It needs to deliver more as well on protecting the fundamental rights, freedom of media and freedom of expression. Tirana, que apresentou a sua candidatura em 2009, tem um longo caminho a percorrer. Uma vez concluídas as negociações, a Comissão Europeia terá de emitir o seu parecer, com base no qual os Estados-membros terão de votar por unanimidade. O Parlamento Europeu também terá de dar a sua aprovação.